Olha, a Rádio União recebe com muito prazer aqui nos estúdios nesta manhã o advogado de defesa dos vereadores afastados Dudu Barbosa e Valdomiro Bozó, doutor Alexandre Gregório. Prazer em revê-lo. Fazia tempo que a gente não tinha um papo franco aqui na Rádio União, né? Bom dia. Bom dia, Batista. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Verdade, faz tempo, né? Faz tempo. O senhor esteve aqui sei lá, uns 3 anos mais ou menos? 2, 3 anos. Eu acho que foi com relação à pandemia ainda. Por aí. E depois, acho que por telefone. Teve aquela questão também lá do Recanto Feliz. Acho que essa foi por telefone. Eu acho que essa foi por telefone. É verdade. Mas tá bom. No mais, tudo bem? Fez boa viagem? Boa viagem, graças a Deus, boa viagem. Muito bem. Ele reside em Cascavel, advoga lá em Cascavel e está aqui conversando com a gente. Deixar claro algumas coisas até pro doutor Alexandre Gregório e para as pessoas que estão ligadas com a gente, só para a gente fazer um resgate aqui, não é histórico, mas um resgate, e me parece que se faz necessário. Olha, foi feito pela Justiça, pelo Ministério Público um pedido, a Justiça acatou, e o afastamento do Dudu Barbosa, vereador do MDB, e Valdomiro Bozó, do PL. Quando a notícia chegou, a informação chegou, no dia 5, salvo engano, do mês passado, no mês de agosto, mês de julho, né? Foi julho? Agora estamos em setembro? Não, então foi em agosto. E nós noticiamos aqui o fato, e desde aquela época, e as provas estão aqui no meu celular, da Eliane, nós buscamos contato com o Dudu Barbosa e a assessoria do Valdomiro Bozó, pedindo para que ele se manifestasse. Isso não foi possível. E recentemente, conversando eu, Eliane e o Marco Antônio, pedimos para que mantivesse contato com o doutor Alexandre Gregório, que representa os dois, para conversar com a gente. Então, deixar isso bem claro, que durante todo esse período, nós buscamos sim ouvir o outro lado da história. Se faz necessário, sim. É hoje? É agora? Sim. Então vamos lá. Doutor Alexandre Gregório, como é que o senhor foi procurado pelo Bozó e pelo Dudu para ser representantes deles nesse processo? Bom, eles, depois do fato ocorrido, nos procuraram, né? Fizeram contato conosco, fizemos reunião, apresentaram as suas versões e acabamos acertando no sentido de promover a defesa deles, né? Eu fico a cargo da defesa no Conselho de Ética, né? E o doutor Luciano Catariucci é o representante deles lá no processo criminal. Então tem essa divisão interna do escritório, porque eu não faço atuo no processo criminal, e o doutor Luciano também acaba não atuando no processo administrativo. Então a gente tem essa divisão interna no escritório, que um cuida do processo legislativo, administrativo, e o outro do processo penal. Muito bem. Bom, e até vou fazer uma observação, por favor, com respeito à educação, ao senhor e aos advogados. De um modo geral, o cliente do advogado sempre está certo, ou não erra. De um modo geral é assim, princípio básico, meu cliente é inocente. Basicamente você sabe que é uma conversa que não tem fundamento jurídico, mas meu cliente é inocente, vai provar a sua inocência. Pronto. Mas partindo desse princípio pressuposto, vamos conversar nossa conversa aqui. Como é que o senhor analisou todo esse processo, o pedido do Ministério Público e a aceitação por parte da Justiça? Os seus clientes, os clientes de vocês estão afastados. Como é que o senhor analisou e analisa esse processo até a presente data, por favor? Batista, assim, eu não atuo efetivamente, eu não atuo no processo criminal, né? No criminal não, vamos falar da esfera política do eleitoral. De ética. O Ministério Público agindo, o Ministério Público, inclusive, é uma das entidades, assim, é um dos órgãos mais respeitados no Brasil, né? É importante a gente frisar isso. O Ministério Público tem feito um trabalho espetacular no Brasil, desde a Constituição de 88, tem sido exemplo aí para toda a população. O Ministério Público agiu no modo de entender dele, apresentou seus argumentos, o Poder Judiciário também atuou de uma maneira que as provas chegaram até a sua mão. E a partir disso, né, através de notícias, né, que foi a imprensa também faz um papel excelente, né, Batista? Inclusive, quero agradecer pela oportunidade que nos confere aqui para que a gente possa apresentar a nossa versão dos fatos, né? Através da notícia da imprensa, alguns grupos, né, tanto pessoas jurídicas, partidos políticos, algumas pessoas motivaram, fizeram uma notícia para a Câmara Municipal pedindo ali a cassação dos 2 vereadores em decorrência das notícias, baseadas nesse processo criminal que tramita na primeira vara criminal aqui de Toledo.
Então, com base nessas informações, foi encaminhado ao Conselho de Ética, e o Conselho de Ética, que também não pode fugir da sua responsabilidade, recebeu essas notícias, analisou essas notícias e nomeou, o presidente Genivaldo Jesus nomeou o relator, que é o Marcos Zanetti, e ele apresentou ali o relatório preliminar, né, e o Conselho de Ética acatou esse parecer preliminar do Marcos Zanetti e se instaurou então a representação. Então, resumidamente, esse é o procedimento. Tecnicamente, até agora, nada a dizer. 7h28, o processo, tecnicamente, os seus trâmites iniciais estão corretos. No nosso modo de ver, não. Aí, muito bem. Vamos começar por aí. Vamos começar a divergência, não minha, eu sou jornalista, eu pergunto, o senhor responde. Exatamente. O jornalista, a imprensa tem um papel fundamental de transmitir a notícia e até opinar. Né? Não tem obrigação jurídica. Desde que opine com responsabilidade, exato, evidentemente. Exato. Agora nós, tanto lá o Conselho de Ética, o relator, os advogados, têm responsabilidade técnica jurídica para atuar nesses procedimentos. Né? Assim, o que estabelece o artigo 29 do Regimento Interno? É que a notícia de fato tem que ser feita por cidadão, ou seja, o cidadão, quando se trata ali, Batista, não é uma questão de CPF ou CNPJ, é uma questão de pessoa natural. Então, o artigo 29 veda que pessoa jurídica atue na notícia de fato. Então, foi feita uma notícia de fato pela Associação Conservadora de Toledo. Outra notícia foi feita pelos partidos políticos, por partidos políticos que compuseram em 2024 a coligação do prefeito Mário Costenaro. Foi feita uma outra notícia por um cidadão que exerce cargo comissionado no município, e foi feita uma outra notícia através de um abaixo-assinado. Tá? E o artigo 29 também é muito claro que deve constar nessa notícia de fato. Primeiro tem que ser escrita, tem que ser expressa. Então, portanto, tem que ser formal, tem que ter um documento, certo? E tem que delimitar, tem que dizer qual foi o delito, qual foi a quebra de decoro, a quebra de ética praticada pelo vereador. Isso tem que dizer. Né? E dizer também que tal fato, porque se você for lá fazer uma notícia de fato que o vereador foi na tribuna e depois votou, isso não é quebra de decoro nem falta de ética. Então isso não caracteriza. Então precisa dizer, relatar o fato, que o fato é indecoroso ou antiético, e minimamente trazer uma prova do que você está dizendo, minimamente. Estão dizendo por aí que precisa ser um jurista para fazer. Não precisa, Batista. Em 3 linhas a pessoa pode fazer uma representação. A pessoa mais simples não precisa de vade-mecum, não precisa de legislação, não precisa ser formado em direito. Vai dizer o seguinte: olha, o vereador desrespeitou o prazo do regimento interno. Isso é quebra de decoro parlamentar. Está aqui a prova do que o documento que ele apresentou fora de prazo. Pronto, só isso. Não está se pedindo, a defesa não está se pedindo que seja uma tese jurídica, um voto do Luiz Fux para que se noticie, que se faça notícia. Mas minimamente, é o mínimo. O regimento interno, Batista, foi estabelecido, foi criado pelos vereadores. Ou seja, os vereadores, quando criam uma norma, ou qualquer legislador, quando cria uma norma, essa norma é publicada, ninguém pode alegar ignorância para poder descumpri-la. Então, o mínimo tem que ser respeitado, que é estabelecer qual foi a conduta do vereador. O que consta nas notícias de fatos encaminhadas por pessoas natural, pessoa física. Se ouviu na imprensa que tem um processo criminal que os dois estão afastados. E encaminhou para notícia de fatos. Não tem cópia do processo, não relata qual foi o ato que eles cometeram e por que eles deveriam ser punidos. Aí você vai dizer, mas poxa, Gregório, a imprensa toda noticiou, tem um processo criminal. Acontece o seguinte, que precisa estar no processo. É uma coisa simples, é algo simples, é simplório. Se tivesse juntado a cópia do processo, teria minimamente uma prova, teria minimamente um fato. Tanto é que não tem prova que o parecer preliminar do Marcos Zanetti, ele traz claramente que todas as notícias de fato estão baseadas no processo criminal, certo? Isso ele fala, ele consta no voto impresso.
Na sua sustentação, quando foi aberto para discussão do seu próprio relatório, ele trata de que leu integralmente o processo criminal, e recomendou ainda que os demais membros do Conselho de Ética lessem, que seria extremamente importante para o julgamento, e mais, Batista, que aí demonstra que efetivamente não tem nenhuma prova no Conselho de Ética. O Marcos Zanetti, no mesmo dia, no dia 20 de julho, ele faz um requerimento para o presidente solicitando que seja oficiado o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário encaminhe a cópia integral do processo para o Conselho de Ética. Foi deferido o pedido pelo presidente Genivaldo Jesus. A Câmara Municipal, no dia 21, às 7h30 da manhã, já protocolou o pedido lá no Poder Judiciário. Ainda está se aguardando a decisão do juiz se vai autorizar ou não o envio da cópia do processo. Então, isso demonstra que a nossa tese ela ultrapassa o limite apenas da retórica, né? O próprio relator requer cópia do processo que fundamentou as notícias e que fundamentou, inclusive, o parecer preliminar. Então, diante desses fatos, Batista, que são graves, são extremamente graves, por procedimento que nasce eivado de nulidades, que ele não consegue avançar por conta dessa nulidade, que houve ali um recebimento com base num documento que não está no processo. Muito interessante a gente analisar. Ontem a gente viu na mídia, a gente está vendo repercutir na mídia ontem, o voto mais extenso da história do Supremo Tribunal Federal foi proferido pelo ministro Luiz Fux. E um dos pontos que o ministro aponta é o cerceamento de defesa por conta do volume de documentos que os advogados tiveram acesso 2 meses antes apenas da instrução processual. Né? Se fala lá de 70 terabytes, eu não faço a mínima ideia do que é isso. Né? Eu fui verificar, chega a milhões de áudios, mais de 80 mil páginas de documentos que cerceou a defesa dos advogados. No caso aqui específico, esse procedimento que fundamentou tantas notícias quanto o relatório preliminar sequer está no processo. Então, diante dessas nulidades, e outra, o Código de Ética, aquilo que eu estava dizendo no início, ele tem que ser cumprido por todos os lados. Para aquele que faz a notícia, aquele que vai relatar, aquele que vai votar e o próprio vereador que está sendo representado. Porque não tem como se exigir que todos os vereadores respeitem o Código o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara e o próprio Conselho não respeitar. Ou o próprio cidadão, quando for fazer uma notícia, minimamente, aqui volta a frisar e repetir, porque está se espalhando uma notícia falsa por aí, Batista, de que nós estamos exigindo que seja uma peça complexa, com jurisprudência, com doutrina, fundamentada com argumentos jurídicos, que tem que ser advogado. Não, isso é mentira. Nunca dizemos isso. Eu trouxe o recurso para vocês aqui, eu vou oportunizar para que você possa ler, entender melhor. Nunca foi exigido isso da defesa. Isso é mentira. No dito popular, é uma fake news, né? A defesa jamais pediu que fosse feito uma notícia, exigisse, né? Até porque a defesa não pode exigir. A única coisa que a defesa pede e busca é que o devido processo legal seja respeitado, que o Código de Ética também seja respeitado para a defesa, e os 2 vereadores, Dudu e Bozó, têm o direito de defesa, é só isso. Todo ser humano, todo cidadão brasileiro tem direito de defesa. Agora, são 7h36, a conversa está boa, estou ouvindo atentamente a vossa explicação. O doutor Alexandre Gregório da Silva está aqui nos estúdios da Rádio União, representando os vereadores que estão afastados, Dudu Barbosa e Valdomiro Bozó. Se é que eu entendi até agora o que o senhor falou nessa mini aula de direito, é que os senhores pedem a anulação de tudo aquilo que está acontecendo dentro de um princípio básico de que já começou errado, o processo já começou completamente morto. É mais ou menos isso que eu estou entendendo? Exatamente. Vamos discutir o quê? Se vocês começaram errado, se vocês não fizeram o básico do básico, que é o processo, o trâmite legal que deveria ser feito dessa forma. É isso? É isso. Né? Por aquilo que eu entendi que o senhor explicou, foi isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Na verdade, as notícias, elas não trazem minimamente a fundamentação necessária para instaurar um procedimento. Inclusive, só fazendo uma observação, e por favor, me entendam bem, que nós começamos 6h o Acontece, alguns nos ouviram desde o início, outros não. E o senhor que é advogado, eu sou um simples jornalista. Eu até comentei hoje pela manhã, quando o Fux ontem
né, comentou que o STF não era capaz, ou não era o local para julgar o que foi levado àquele tribunal, eu comentei pela manhã, ele já devia ter falado, olha, como aqui não é o lugar, eu encerro aqui minha fala. Todo mundo ia para casa mais feliz, né? Mas claro que não é simples assim, é óbvio, é evidente, mas é mais ou menos essa história aqui. O que o doutor está dizendo é o seguinte, olha, gente, vocês querem discutir o quê? Se vocês começaram o processo errado. Acerte o começo do processo e aí nós vamos ver o que podemos fazer. Mais ou menos é isso, né? Num linguajar... Isso. De uma forma mais simples, né? Mas é isso. Não tem na vossa avaliação da defesa, não tem um embasamento técnico legal para se andar com isso. Exatamente. A Constituição Federal estabelece o que tanto no processo administrativo quanto no processo penal deve ser respeitado o devido processo legal. Então, mas o processo, apesar do vosso questionamento, ele está andando, né? E aí o senhor está falando sobre defesa. Está andando e os senhores e os seus pares não tiveram acesso a apresentar a defesa, ou vocês não querem apresentar a defesa sem que haja uma definição com relação à legalidade ou não do processo? Não, na verdade, Batista, não é uma questão de querer ou não querer. Na verdade é o seguinte, nós estamos seguindo o Código de Ética. O Código de Ética ele estabelece lá no artigo 63 a possibilidade da apresentação de recurso. E nós fizemos recurso contra a decisão do Conselho que aprovou o parecer preliminar do relator Marcos Zanetti. E aí tem o trâmite. E o recurso ele tem efeito suspensivo. Então, o nosso prazo para apresentação de defesa está suspenso. Enquanto o plenário não analisar o nosso recurso, nós não temos prazo aberto ainda para apresentar a defesa, né? Então, a partir da notificação dos vereadores, até uma outra situação que é importante trazer aqui, os vereadores foram notificados pessoalmente. Diferentemente do que o relator disse que foi por edital, ambos foram notificados pessoalmente. Inclusive, há uma rubrica, inclusive, né? Inclusive trouxe aqui, a certidão do Daniel, né, na notificação que ele promoveu, a certificação do Daniel é do setor legislativo. Sim, conheço. Né? Inclusive, se me permite um parênteses, os servidores da Câmara são extremamente qualificados, Batista. Daniel Escopel. Eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com eles do lado do executivo, mas é sempre a oportunidade de conversar. A Câmara de Toledo, ela tem um quadro de servidores extremamente qualificado. São poucas câmaras no Paraná, pelo menos as que eu conheço, que tem a tamanha qualificação de servidores da Câmara. Então tem aqui a certificação, os dois assinaram, foram notificados pessoalmente, diferentemente do que foi propagado, de que eles teriam sido notificados por edital, porque estariam fugindo, entre aspas, da notificação. A partir desse prazo aqui, Batista, se inicia o prazo para defesa. Então são dois prazos que iniciaram aqui na notificação. 5 dias para apresentar o recurso ao plenário ou 10 dias para defesa. Se o processo tivesse seguido o trâmite de acordo com o regimento interno, de acordo com o Código de Ética, lá no artigo 29, a gente não teria oportunidade de apresentar o recurso. A gente teria que ter apresentado a defesa dentro do prazo de 10 dias úteis. Tá? Mas como a gente constatou essas irregularidades, inclusive o próprio pedido do relator para que fosse encaminhado o processo, trazido o processo para o Conselho de Ética, a gente chama-se de diligência. Você vai verificar lá no artigo 43 do Código de Ética que o relator ele pode fazer diligência, Batista, mas só que tem um momento adequado. Ele só pode fazer diligências depois que é apresentada a defesa. Então ele diligenciou antes da defesa se pronunciar. E mais, o próprio artigo 40, ele estabelece que quando há, na verdade é o seguinte, quando há defesa, ele pode instruir o processo e apresentar e requerer diligência. Esse requerimento de diligência extemporâneo, antes do prazo, antes da apresentação da defesa, é mais uma nulidade que foi praticada dentro do procedimento que a gente aponta aqui no recurso. Perfeitamente. Eu tenho que fazer uma parada com o senhor, a gente vai conversar mais sobre esse assunto aqui na programação da União. Eu vou usar um termo e, por favor, eu sou jornalista, advogado ao senhor. Talvez não seja adequado, como eu usei agora há pouco o querer ou não, que não é esse termo utilizado tecnicamente. Esse processo, então, que foi iniciado, eu posso dizer aqui que ele já está viciado?
Sim, Posso dizer isso, né? Isso. Eu posso dizer isso, porque é um processo que já vem maculado, por aquilo que eu estou entendendo, né? Exatamente. Ele já vem ser uma construção legal, pelo menos é o que eu estou entendendo, não é isso? Isso. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no outro bloco, pode ser? Combinado. 7h43, espalhe por aí, ouça a Rádio União, recomendo para você a conversa nos estúdios da Rádio União com o advogado Alexandre Gregório da Silva, que representa os dois vereadores. Eu já vou deixar no ar a observação para o senhor, que é uma recomendação do Ministério Público por conta da história do bolo, né? Precisa falar sobre o bolo, eu sempre falo, eu tenho a opinião, eu tenho o jeitão de apresentar o programa, não necessariamente é o que o Jorge Guirado e a KTV, o Grupo KTV entende que as coisas funcionam, mas respeitosamente a eles e aos nossos ouvintes e ao entrevistado, tem a história do bolo. Então eu perguntava essa semana para o presidente da Câmara, o senhor conversou pessoalmente com o Dudu, a história do bolo ficou ruim, né? Na minha opinião, como cidadão e jornalista. Mas agora há um pedido formal do Ministério Público sobre a ida do Bozó e do Dudu à Câmara e especialmente a história do bolo. A gente fala sobre isso e muito mais no próximo bloco. Estamos de volta na programação da Rádio União. Daqui a pouco tem novidades do Teseus 30 na Real Farma aqui em Toledo. Vamos lá, a conversa prossegue com o doutor Alexandre Gregório da Silva, que está representando nesse ato os vereadores afastados, Dudu Barbosa do MDB e o Bozó do PL, certo? Agora há pouquinho ocorreram algumas explicações para você que ligou o rádio agora, tem pessoas que chegaram agora do serviço, pessoas acordaram agora, pessoas chegaram no escritório agora, pessoas ligaram o rádio do carro agora, pessoas entraram nas redes sociais neste momento, não sabe o que foi falado até agora. Basicamente, que o doutor Alexandre Gregório da Silva explicou para os senhores, que a defesa, ela fez um pedido, um requerimento, de um modo geral, não concordando com aquilo que foi feito em relação aos pedidos do processo. Já de certa forma, um vício, uma nulidade no pedido da forma como foi feita para a cassação dos vereadores. Basicamente é isso, né? Isso, resumidamente seria isso. Resumido é isso, claro que tecnicamente o senhor explicou muito bem, dados, o senhor citou os artigos do Código de Ética do município de Toledo, da Câmara de Vereadores, tudo certinho. Nesse bloco agora, vamos adiantar um pouquinho. E criminalmente, também o papo não é com o senhor, né? Isso. É com o seu colega, né? Doutor Luciano Catarino, exato. Isso é outra esfera. Outra esfera, Isso. outra instância, não é o papo para agora. Podemos trazer uma hora aqui, doutor Luciano, se ele quiser, para conversar sobre especificamente esse ponto. Tá. Como é que vocês, quando foram procurados, receberam a notícia do afastamento? Eu não fiz essa pergunta anteriormente, estou fazendo agora. Juridicamente, receberam a notícia, sob o ponto de vista do legislativo, o senhor que está conduzindo, criminalística é o seu colega, né? Como é que o escritório recebeu essa informação? É uma defesa... dá para defender os dois? Não dá para defender os dois? É quase indefensável? Como é que foi uma análise interna sobre isso? Porque vocês fazem essa análise, né? Não, sim, aqui não dá. Aqui nós vamos perder tempo, não vamos dar, não vai dar jeito. Como é que receberam esse tipo de informação no escritório de vocês? Na verdade, assim, o escritório ele tem um advogado criminalista que todos os dias recebe situações que vêm lá do Poder Judiciário, questão do Ministério Público, questão da polícia, né? Eu, como atuo já em processo administrativo desde 2008, né? Estou nessa caminhada aqui no procedimento administrativo. Então, assim, Batista, é importante a primeira análise que a gente faz das provas que foram constituídas, quais são os relatos. Aí a gente ouve o cliente traz a informação do que efetivamente aconteceu, do que se trata, e aí a gente faz uma análise. Porque assim, até tem a brincadeira, né? O senhor mesmo colocou, que vou defender os meus inocentes. Sim. Não é só isso, não é só a questão da inocência que se faz uma análise, mas faz uma análise de tudo. Se as provas são consistentes, se não são consistentes, da tese defensiva, e aí se efetivamente é inocente, vai se buscar a tese no sentido da inexistência do fato, inexistência do crime. Então, a análise... Amenizar a suposta acusação, né? Diminuir, às vezes, olha, tudo leva a crer que, indo por esse lado da história, que jurisprudências levam à culpabilidade, à punição, mas dá para se amenizar
a pancada, num linguajar popular, dá para se diminuir a pena. Tudo isso é analisado por vocês. Tudo isso é analisado. Mas só para vocês terem uma ideia, é o doutor Luciano, mas eu Sim, claro. verifiquei, foram juntados cerca de 70 documentos na defesa prévia lá no processo criminal. Então, há uma robustez, inclusive, ali, de documentos e provas que vão ser ainda produzidos, tá, Batista? Porque, assim, eu fiz essa pergunta, e analisando aqui leigamente e jornalisticamente, porque se o processo tem um vício, ou se o processo não é conforme deveria ocorrer de acordo com a vossa análise, ou a análise de vocês, ele se deu por quê? É a pergunta que o ouvinte em casa está fazendo. E eu aqui, né? Por quê? Porque há uma denúncia, há uma informação de uma ação criminosa, de pedido de propina, né? Então, assim, de repente, temos que trazer o Luciano aqui para ele explicar como é que está em andamento essa situação, que aí é outra esfera. Isso, é outra esfera. Muito bem. Tá, mas vamos lá. Isso tudo posto, isso tudo apresentado, o Ministério Público permitiu, a Justiça permitiu, o Ministério Público, mas a Justiça permitiu, são ramos diferentes, né? O Ministério Público tem a sua posição de defender ou de acusar aqui, né? E a Justiça de concordar ou não do lado de cada história, certo? O Ministério Público e a Justiça entenderam que os vereadores podem circular normalmente pelo Legislativo, podem ir e vir tranquilamente. E teve um episódio que pessoalmente eu até comentei aqui, sem problema nenhum, não vou fugir da minha responsabilidade como cidadão jornalística, que achei deboche do Dudu ir ao Gabinete 18 e comer bolo. Os senhores receberam um pedido formal do Ministério Público para que houvesse uma explicação sobre isso? Na verdade, assim, de novo, esse está lá no processo criminal, né? Aí, como eu não estou atuando, eu não sei nem te dizer se já fomos intimados ou não acerca disso. Correto. Mas o senhor colocou muito bem, Batista, de que, na verdade, o próprio juiz, né? Porque, assim, o Ministério Público é parte. Então, o Ministério Público faz um pedido, o Dudu e o Bozol vão fazer a defesa, os pedidos por via de consequência, e o juiz decide. O juiz o Poder Judiciário, é ele que decide. A decisão. As pessoas às vezes não sabem entender essa diferença. Eu vejo, inclusive, alguns blogs aí dizendo que, porque o Ministério Público decidiu, o Ministério Público determinou. O Ministério Público pede. Quem decide, quem determina é o juiz. Quem acata ou não. Isso. E aí a ordem judicial, tem até uma máxima que todos conhecem, que a ordem judicial se cumpre. Claro que cabe recurso, eventualmente, mas até que não tenha suspensão da ordem judicial, deve ser cumprida. E justamente houve uma suscitação, foi questionado o Poder Judiciário acerca da possibilidade deles frequentarem a Câmara Municipal. E o juiz, na sua decisão, foi no sentido de que não haveria problema eles frequentarem. Mas, assim, com relação ao processo, efetivamente, essa resposta eu vou ficar devendo, porque eu não sei se foi intimado, qual está o prazo para que apresente, mas irá apresentar a justificativa dentro da própria, estabelecido, eu imagino, dentro da própria decisão judicial. Então, diante dos fatos, não tem muito mais o que eu questioná-lo, ou perguntá-lo, porque é o seguinte, basicamente, nós não concordamos com o que está apresentado. Se nós não concordamos, nós damos um recurso, está aqui, o senhor me enviou agora há pouquinho, está aqui, né? Isso. Está aqui, ó. Um efeito suspensivo, né? Diante dos fatos ora apresentados. Se não, até a resposta por parte do Legislativo diante do vosso pedido, dos vossos pedidos no plural, né? Só mais de um advogado, é um escritório, não tem muito mais o que questionar, o que fazer. Me parece que isso está bem claro, né? A partir da resposta de lá, aí sim prossegue ou não o processo, é isso, né? Exatamente, o processo vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, sobre ter cumprido os requisitos de admissibilidade. Havendo cumprido esses requisitos, vai para o plenário. E o plenário vai decidir, né? Se está de acordo, se não está de acordo com a nossa tese, ou se está correto ou não está correto o parecer. E aí haveria a possibilidade, inclusive, de arquivamento no plenário. Não havendo arquivamento, vai nos abrir a oportunidade de apresentar a defesa, né? Aí é uma nova conversa. Aí nós vamos apresentar a defesa, podemos apresentar provas, testemunhas e tudo mais. Então, nesse sentido, né, inclusive as preliminares, as nulidades serão apresentadas na defesa. Inclusive, acho que é importante fazer esse comparativo do julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque, assim, Batista, eu tenho dito muitas vezes de que
assistir o julgamento do Bolsonaro é a mesma coisa assistir um futebol, o reprise do futebol. A gente já sabe o placar, infelizmente, nós sabemos o placar. Isso não é devido processo legal. Ontem o voto do Luiz Fux trouxe uma luz, um voto histórico, não só pela sua extensão, o voto mais longo do Supremo Tribunal Federal, mas na verdade ali, Batista, é um livro que ele escreveu sobre noções básicas de devido processo legal, contraditório e ampla defesa. E a defesa do Dudu e a defesa do Bozó lá no Conselho de Ética, Batista, não quer privilégio, não quer que haja acordo, como foi dito, de pedir acordo. O que nós queremos é que o devido processo legal seja respeitado, que o contraditório e ampla defesa seja respeitado. É isso. O nosso recurso trata disso. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Queremos nos defender, queremos apresentar as provas, queremos discutir o mérito, mas desde que as regras do próprio Conselho de Ética, as regras do Código de Ética que foram aprovadas pelos vereadores sejam respeitadas. Porque quando o Conselho de Ética, quando o relator deixa de respeitar o Código de Ética no sentido de punir por punir, sem ouvir a outra parte, isso foge do devido processo legal, fere a Constituição Federal. A gente vê, principalmente na nossa região, muita gente defendendo que a Constituição deve ser preservada, que o Supremo tem rasgado a Constituição, mas nós aqui não podemos rasgar a Constituição, nós devemos respeitar a Constituição Federal, a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara e o Código de Ética. É só isso que nós estamos pedindo. Nós não estamos pedindo nada além disso, nada do que o devido processo legal seja cumprido. Perfeitamente. O prazo de afastamento deles determinado pela Justiça, acatando o pedido do Ministério Público, 6 meses, 180 dias, né? Os senhores... que a coisa está andando e está obscura agora diante da vossa fala. Eu não sabia desses pequenos detalhes que os senhores tinham pedido para o Poder Legislativo, ou seja, há um problema no início da conversa. Bom, se tem um problema no início da conversa, nem conversa é para ter, então, na avaliação dos senhores, evidentemente. Não tem mais o que fazer, tipo, vocês pedirem que os atos do Ministério Público e da Justiça sejam anulados. Esse lado da história, ele não existe juridicamente? Lá no processo criminal? No processo criminal também há na defesa, né? Claro. Porque se for anulado lá, automaticamente... E esse é um ponto importante, Batista, porque assim, a jurisprudência já é pacífica nesse sentido. Certo. De quando há, por exemplo, absolvição no processo criminal, há que se ter absolvição aqui também no processo administrativo, né? E o contrário também é verdadeiro. Existe a disposição no Código de Ética e Decoro Parlamentar, se o vereador condenado criminalmente com trânsito em julgado, ele perde o mandato. Sim. Não precisa daí nem de instaurar de processo... É automático. Automático. Se instaura um procedimento formal por conta da formalidade que é necessária na administração pública, mas nada complexo. Houve a condenação criminal transitada e julgada, que não cabe a mais recurso, que o vereador começa a cumprir pena, automaticamente caça o mandato. E aí, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, Batista. Se me permite, em setembro do ano passado, circulou nas redes sociais informações de que o então prefeito Beto Luniti teria sido acusado de um superfaturamento no hospital regional pela Polícia Federal. E aquilo se espalhou de uma forma, no período eleitoral, inclusive. Beto Luniti perdeu as eleições. E aí, em março, o Ministério Público denuncia... Março agora. De 2025, depois das eleições, o Ministério Público Federal denuncia 2 sócios de uma empresa, um servidor público do município de Toledo, e não denuncia o Beto Luniti, porque ele não cometeu nenhuma ilegalidade. Em abril, o juiz recebe a denúncia e arquiva todo o procedimento contra o Beto Luniti. Ou seja, naquele momento, naquele calor da notícia, se tivesse sido instaurado o procedimento e feito um processo de cassação, teria se cometido uma grande injustiça, porque na sequência a justiça comprovou de que o Beto Luniti não cometeu nenhum ato irregular, nenhum ato ilegal, e foi absolvido completamente. Então, esses cuidados a gente precisa ter, Batista. A imprensa é extremamente importante, tem que noticiar mesmo, não estou aqui no sentido contrário, é um fato, a imprensa está para noticiar o fato, mas o Conselho de Ética tem que agir com responsabilidade, analisar as provas, permitir que a defesa exerça a defesa, tá? Eu já atuo, como tu disse, há 20 anos quase já na advocacia, nunca tinha sido hostilizado por conta de uma defesa que fiz. Nunca tinha sido. Pela primeira vez na história eu fui hostilizado essa semana
lá na Câmara Municipal por conta da defesa. Mas é um absurdo. Quem o fez falta com o respeito mínimo. O senhor está exercendo a sua profissão, a vossa profissão, eu a minha aqui. Pode não concordar com aquilo que o senhor pediu. Exato, beleza, perfeito. Mas utilizar jamais. Exatamente. E foi a primeira vez, e mais. E aí, assim, não é uma afronta ao Alexandre Gregório. É uma afronta a toda a advocacia. É uma afronta, inclusive a OAB vai analisar esse caso específico, é uma afronta à Constituição. No artigo 133 da Constituição Federal, Batista, está escrito lá, o advogado é indispensável à justiça. As pessoas, assim, têm todo o direito de opinar, as pessoas têm todo o direito de querer que o fulano, o ciclano sejam condenados. Mas não há condenação se não tiver advogado, Batista. Sim. Até para que haja a condenação, eventualmente, de algum ato criminoso, necessariamente tem que respeitar a Constituição. Tem que respeitar o direito de defesa, tem que respeitar o devido processo legal. Todos têm direito à defesa. Todos, independentemente. Mas aqui, me parece que algumas pessoas, aí eu vou ser justo, não todos, mas algumas pessoas ligadas a um grupo político entendem o seguinte: todas as pessoas têm direito à defesa, menos o Dudu e o Bozó. Esses dois têm que ser condenados sem direito à defesa. Até porque, se qualquer um de nós vamos contratar um advogado, não é para fazer defesa? Ou se quer que contrate um advogado, para o advogado dizer, não, tudo bem, pode caçar, tá tudo certo. Mas isso no Brasil virou regra. Me permita a observação. No lado de cá tudo pode, o lado de lá nada pode. Depois só se inverte os personagens. É a história que o senhor comentou agora há pouco em relação à política de modo geral. Eu já disse para várias pessoas, gente, só mudam os fatos e os personagens. O enredo é o mesmo. Me refiro à política em nível nacional. O senhor é estudioso, eu nem tanto, mas leio bastante. Se o senhor pegar a história lá atrás do hoje presidente Lula, é a mesma coisa. Era inocente, não fez nada, pobre coitado, foi na instância errada, era para ir para determinada vara, não foi, instância não sei das quantas. Era inocente, deu no que deu. Agora a mesma história. Rasga a Constituição, Bolsonaro é inocente. Eu não estou aqui julgando ou dizendo que um ou outro é certo ou errado. Estou me referindo que é assim. Então, o Gregório não pode, o povo do Gregório não tem direito à defesa. Exato. O povo não sei de quem tem direito. E vice-versa. É o chamado interesse, diria Brizola. Lamentavelmente. E não se respeita aquilo que está no papel ou está escrito. E Batista, me permite só mais uma questão. Ainda nessa tua linha de raciocínio, isso é muito grave. Grave. Né? Porque assim, há um ódio nesse discurso. Sim. Não é um discurso exatamente com relação técnica. Olha assim, eu discordo do recurso, o fundamento tem que ser outro. Perfeito, é dentro do debate. Ontem, nós vimos um fato mundialmente exposto, que foi o assassinato do Charles. Sim. Que é justamente isso, por conta do ódio, desses discursos de ódio que existe, que acontece, esse tipo de coisa, chega no extremo. Ultrapassa o limite da razoabilidade, o limite da discussão técnica, jurídica, política. A política foi feita para discutir. Para conversar. Para conversar, discutir, divergir. Exatamente. Mas foge dessa linha, ultrapassa as esferas e vai para o pessoal, né? Com um discurso efetivamente de ódio, de rancor. Isso não é... Está na hora do Brasil repensar, e aí um problema que não é só do Brasil, né? Nós vimos dos Estados Unidos da América. Sim. A maior nação do mundo, o presidente dos Estados Unidos fez um pronunciamento com relação àquele lamentável caso. Então a gente precisa se acalmar e voltar para a nossa centralidade, voltar para a democracia. Parabéns pela fala. Não me interessa se é esquerda, direita, o centro, e faço as minhas palavras, falta-nos equilíbrio, tá, gente? Se um é PT, seja PT, outro é extrema-direita, extrema-esquerda, que seja, vida que segue, por favor. Não, quando você fala o contrário do que o cidadão quer ouvir, Jesus amado. Só uma observação da minha parte, 8h12, além de agradecê-lo pela presença, estamos à disposição, reitero, os vereadores podem vir aqui aos estúdios da Rádio União, devidamente agendado, a hora que quiserem, evidentemente. E há um fato que o senhor falou lá e que muitas pessoas ou têm medo... ou tem sensibilidade, ou sei lá, às vezes a justiça e o Ministério Público, eles, no querer mostrar serviço, se atrapalham um pouco na história. Eles divulgam, noticiam coisas que depois precisam ajeitar, mas depois que as penas foram jogadas ao vento via ventilador, para recolhê-las é difícil.
Então fica só essa observação. Vários e vários casos aconteceram assim. Ah, o Batista fez isso, o doutor Gregório fez aquilo. Peraí. Não, depois decidiu-se que o doutor Gregório não fez aquilo e nem o Batista. Tá, mas aí já foi. Né? O dano já ocorreu. Já ocorreu. É apenas uma observação. Perfeito, e nós sabemos perfeito. isso aqui em Toledo, né? Eu estou falando jornalisticamente como cidadão. Às vezes é preciso ter um pouco mais de cautela. Nesse caso agora, por exemplo, o Ministério Público pediu, eu tenho uma cópia aqui, o senhor vai depois chegar em Cascavel e verificar também. Há um pedido do Ministério Público explicações do caso do bolo do Dudu Barbosa. E aqui não estou acusando, defendendo ou dizendo que houve um erro. Mas sim, se a Justiça permitiu que os dois vereadores continuassem a estacionar os carros, a ir aos gabinetes, a frequentarem o Legislativo, comer bolo é um detalhe. Agora, por que deixaram? Eles estão no direito deles. Exato. Simples assim. Obrigado pela presença, viu? Bom retorno. Obrigado, sempre à disposição. Vamos agendar com o doutor Luciano, que o sobrenome dele é difícil de falar. Eu vou até o Souza aqui. Luciano de Souza Kataniuk. Ele vem aqui falar ucraniano. sobre a questão criminal. Obrigado pela presença, à disposição. Um abraço a todos. Conversamos com o doutor Alexandre Gregório da Silva, uma aula sobre essa situação dos vereadores. Resumindo, gente, a coisa vai demorar um pouco para andar, viu? Tá andando a passos lentos conforme prevê a legislação, certo? A gente fala mais sobre isso no decorrer dos próximos capítulos dessa história. Até já.